e é pela graça de Deus. Amém, gente? Coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma breve oração. Pai, eu peço a Ti, a todos que estão reunidos aqui neste lugar, as pessoas que estão nos assistindo, que nós possamos, Senhor, nesse tempo que vamos passar juntos aqui, experimentar mais de Ti, experimentar mais da Sua gloriosa presença. Nós declaramos, Senhor, nós queremos Te cultuar com a presença do Senhor se movendo através de nós. E eu declaro que isso é real nesse momento, vai ser real nesse tempo, vai ser real até o fim deste culto, Senhor. Com o Teu povo, Pai, ouvindo o Senhor, se expressando ao Senhor, e este culto, Senhor, fazendo a diferença nesses dias que estamos vivendo. Em nome de Jesus, você diz bem alto, amém, aleluia. Gente, uma conversa com Deus pode mudar tudo. Eu quero começar com essa afirmação. Uma conversa com Deus, um bom papo, sendo bem informal assim, um bom papo. Trocar ideias com o Senhor, pode mudar tudo, pode mudar quem você é, pode mudar a sua família, pode mudar as circunstâncias as quais você está inserido, pode mudar o seu futuro, e pode mudar inclusive as próximas gerações, não é verdade? Quando nós entendemos a importância de falar com Deus, de conversar com Deus, e quando nós adotamos isso como um estilo de vida, isso faz um grande efeito nas nossas vidas, nos nossos dias. Eu já tive algumas conversas com Deus que elas foram tão decisivas na minha vida, que elas mudaram o destino, mudaram a minha rota instantaneamente. Eu acredito também que você já experimentou isso, você que está em casa nos assistindo. Talvez você já experimentou um momento de oração, um momento que você parou para falar com Deus, diante de uma situação ou circunstância, ou diante de um desafio, e isso mudou a sua rota. Isso colocou você sobre um plano sobrenatural do agir de Deus. Tirou você de uma expectativa e te colocou no centro da vontade de Deus, na expectativa de Deus, e que até aquele momento você não conseguia perceber. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e como isso é um divisor de água nas nossas vidas, uma boa conversa com Deus. E o tema dessa mensagem é conversando com Deus, fazer disso uma rotina nas nossas vidas. E o porquê que eu quero falar sobre esse assunto? Porque eu vejo isso como algo muito desafiador para os nossos dias. Hoje é muito natural quando você vai conversar com uma pessoa e você pergunta, aquela pergunta muito comum, como você está? E aí o que as pessoas respondem? Muitas vezes as pessoas respondem, cara, eu estou numa correria. Não é comum isso? Você já respondeu isso para alguém? Quando a pessoa pergunta para você, ei, como você está? Como está a sua família? Como está o seu trabalho? E você diz, ai, cara, está tudo uma correria. Sabe, assim, coisas tão agitadas, dias tão corridos. É muito comum ouvirmos isso. E isso é uma verdade. Nós, de fato, vivemos dias corridos. Nós vivemos dias de agitação. Agora, viver dias de agitação pode produzir diversos frutos na nossa vida. Frutos bons, mas também frutos ruins. E nós precisamos nos atentar para essa realidade. Nos dias de agitação, nós nos tornamos, aliás, obrigatoriamente, na verdade, nós nos tornamos pessoas mais ágeis, porque há muitas respostas para dar, há muitas demandas. Hoje, se você demorar talvez 5 minutos para responder uma chamada de WhatsApp, você pode ser mal interpretado. Você pode ser mal interpretado. A pessoa pode achar que você não está dando a devida atenção, ela pode achar que você está descomprometido com aquilo que ela está colocando para você. Então as pessoas querem respostas rápidas, nós vivemos dias muito agitados, acelerados, e aí você quer ser mais ágil, você quer dar respostas rápidas, porém ser mais ágil pode também te tornar uma pessoa impulsiva, e ser impulsivo nem sempre é bom. Você se torna uma pessoa extremamente objetiva, em dias agitados, dias acelerados, porém ser muito objetivo,
pode te tornar pouco reflexivo. Às vezes nós colocamos um foco, dias assim, acelerados, as pessoas que tendem a dar respostas, as pessoas que tendem a ter mais sucesso, são pessoas focadas. E o que acontece quando você é muito focado? E, gente, eu estou falando isso de carteirinha. Eu tenho uma natureza de ser bem específico nas coisas. Mas o que acontece quando nós somos assim, determinados, focados? Você corre o risco de ser pouco perceptivo. E você coloca o objetivo, olha o objetivo, se lança nele e nem percebe o que está acontecendo ao seu redor. Isso talvez pode não ser saudável para você. Nos tornamos pessoas determinadas, isso é bom. Temos que ser determinados, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de ser sensíveis. Sensíveis às necessidades das pessoas que estão conosco, sensíveis às oportunidades, sensíveis especialmente à voz de Deus. Sensíveis especialmente àquilo que Deus quer falar conosco. E sabe qual é o maior problema dos dias de agitação? Dos dias de muita aceleração? É que eles formam um conjunto de afazeres. Para nós, formam uma atmosfera onde você começa a escutar muitas vozes, são muitas prioridades. E aí eu te pergunto uma coisa, nesses dias de muitas vozes, de muitas prioridades, qual voz você tem dado mais atenção? A qual voz tem sido mais alta em nossos corações? A voz das muitas águas ou a voz da agitação? Será que nós temos percebido o som das muitas águas, o som do céu cantando dentro de nós? Ou nós temos sido conduzidos pelas coisas, as quais essa atmosfera de agitação determina que são mais importantes para nós? Porque esse movimento de agitação, ele vai te lançar no meio de uma espécie de, de um ciclo assim, que você vai querer dar respostas, que você vai querer mostrar às pessoas que você está de pé, que você dá conta, que você consegue, e de repente você vai inverter a ordem das prioridades, e você vai ficar muito mais focado nas obras e nos afazeres, do que na essência e na forma que te conduz. E aí mora o perigo. Aí mora o perigo, porque nós precisamos da essência do Espírito Santo em nós. Nós temos muitos desafios. Criar uma família é um grande desafio. Ser casado, ser um bom marido, uma boa esposa é um grande desafio. Ser um bom empregado é um grande desafio. Você coloca no seu objetivo, no seu coração, ser promovido, e isso se torna um grande desafio. Isso mobiliza você. E às vezes nós entramos nessa rota, na rota de dar respostas, na rota de fazer, na rota de acontecer, mas nós esquecemos do lugar mais importante, do lugar que ninguém te vê, o lugar secreto. E é nesse lugar que a Bíblia descreve em Mateus capítulo 7, que é o lugar onde pedimos e recebemos. É o lugar onde você vê uma porta e bate e ela se abre. É o lugar onde você busca e encontra. Isso não está no meio da agitação. Isso está no lugar onde você para tudo para ouvir e para falar. É ali que as portas se abrem, é ali que a coisa acontece, e muitas vezes nós deixamos isso em segundo, terceiro, ou ainda nem na lista de prioridades. Conversando com Deus, pensa nisso. Conversando com Deus, uma conversa pode mudar tudo. Algo para nós pensarmos aqui. Nos dias mais desafiadores, nos dias que nós vamos ter o maior nível de interação com pessoas, que vamos nos envolver com mais pessoas, nos dias mais corridos, nos dias onde nós vamos de repente trabalhar mais. Sabe aquele último dia que você tem que entregar a meta do mês? Aquele último dia, ou aqueles últimos dias, aquela última semana, que você é desafiado a fazer um número que ainda não foi feito. Talvez nesse dia, o dia que você já acorda acelerado, num ritmo frenético, esse dia é o dia em que você mais precisa ouvir a voz do Pai. É o dia que você mais precisa conversar com Deus. Mas muitas vezes,
nós somos tentados e assediados a não falar com Deus nesse dia, a não conversar com Deus. Por quê? Porque nós temos muito a fazeres e o tempo parece que se encurtou, as 24 horas parece que se tornaram 20, 18, 15, não sei, elas se reduziram. E aí nesse dia, exatamente nesse dia, o qual nós precisaríamos mais da unção, nós precisaríamos da instrução do Espírito Santo, nós precisaríamos da capacitação do Espírito Santo, nós precisaríamos do poder do Espírito Santo, para nos ajudar nas decisões, para nos ajudar nas interações, para nos ajudar na comunicação, para nos ajudar no atingimento do objetivo. Nesse dia, nós cedemos e não falamos com Deus. Aí, a gente vê uma inversão de valores causada pela agitação. Uma inversão de valores, tornando a inspiração menos importante que a obra. Parece que esses dias de inquietação, eles querem produzir em nós uma certa independência do Espírito Santo. Uma certa independência da voz profética de Deus nos nossos corações. Mas eu quero te dizer uma coisa, é exatamente em dias corridos, em dias que essa atmosfera se torna pesada por causa da agitação, é exatamente nesse dia que nós precisamos nos erguer, nos levantar e buscar a presença do Espírito Santo. É exatamente nesses dias, em meio aos dias corridos, onde a atmosfera parece estar te apertando, te oprimindo, que nós precisamos parar tudo e conversar com Deus, contemplar Deus. É nesses dias que nós precisamos sair da atmosfera de agitação e construir uma atmosfera de unção. Uma atmosfera de milagres, uma atmosfera de respostas de Deus, uma atmosfera de recompensa divina. Uma atmosfera que permita o agir soberano de Deus em meio a todos os desafios que estão tentando te dizer que você não vai conseguir. São nesses dias que são os dias mais importantes, que nós não podemos abrir mão de ter um bom papo com Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 21. Eu achei esse texto incrível. Eu li esse texto há alguns dias, e na verdade eu estava pensando, sobre outro assunto, mas me chamou muita atenção, a partir do versículo 21, quando a Bíblia começa a relatar um dia de Jesus. A Bíblia relata uma manhã, uma tarde, uma noite e uma madrugada de Jesus. E ela faz questão de destacar esses pontos, mostrar para a gente um dia de rotina, um dia comum, vivido por Jesus. E eu quero viajar um pouco nesse dia com você, em Jesus. Jesus estava em Cafarnaum. No versículo 21 diz que ele e seus discípulos, na ocasião ele estava com Tiago, com Pedro, com Simão, eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou, era um sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então ali começou o dia de Jesus, a sua manhã. E a Bíblia diz que Jesus, ele inspirava as pessoas naquele lugar. Jesus estava ensinando a palavra de Deus, Jesus estava ensinando os mandamentos, Jesus estava ensinando os profetas, e ele estava inspirando as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. E sabe o que eu fico pensando assim? Depois que comecei a meditar nessa palavra, eu pensei, quando Jesus estava nesse lugar, como uma manhã assim como essa, de repente, um dia como esse, Jesus, ele começa a lhe ensinar e ele pensa, nossa, hoje vai ser um dia incrível. Olha que manhã gostosa, todo mundo aqui me ouvindo, tá bom demais, que inspiração, as pessoas maravilhadas, e quando a gente vê que as pessoas estão recebendo aquilo que a gente está ministrando, a gente se empolga ainda mais. Então Jesus estava pilhado, eu acho, sabe, ele estava muito inspirado ali. Só que de repente, no versículo 23 até o versículo 26, a Bíblia diz que estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. E aí, nesses versículos seguintes, até o 26, a Bíblia diz
que Jesus travou ali uma das maiores batalhas espirituais contra um espírito imundo que havia se apossado de um homem. Gente, quando a gente lê esses textos na palavra de Deus, parece que é um momento tão simples, parece que é algo tão simples, parece que Jesus chega assim, sai! Parece que é muito simples, mas a Bíblia está dizendo aqui que esse demônio era daqueles que gritavam. Ela diz que o demônio gritou, ela diz que o demônio ofendeu, ela diz que o demônio tentou matar aquele homem. Sessões de convulsão constantes. E eu imagino que, numa expressão assim, dos nossos dias, o pau quebrou naquele lugar. Mas Jesus ficou ali, e Jesus mandou o demônio se calar, ele gritava, sai! Sabe aquela coisa assim? Bem cinematográfica. Foi isso que aconteceu aqui. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Mas o demônio foi embora, os espíritos imundos deixaram aquele homem. E imagina como Jesus estava depois dessa ministração. Eu acredito que Jesus já estava então cansado, porque momentos como esses, situações assim, geram um cansaço físico também. E, ao que me parece, estava próximo já do horário de almoço. E aí, entrando na tarde de Jesus, Jesus recebe um convite, no versículo 29, ele recebe um convite de um dos que estavam acompanhando, Simão. Simão chega para ele, Jesus, cara, a gente estava pensando que essa manhã ia ser de boa, de repente, hein, Jesus, aquele irmão lá, meu Deus, Jesus, nunca imaginei que isso ia acontecer. Jesus, estou imaginando, você está cansado, com fome, vamos lá para casa, vamos almoçar juntos? Gente, imagina como que Jesus recebeu esse convite com alegria. Só que Simão sabia de uma coisa que Jesus não sabia. Simão sabia que a sogra dele estava doente. Jesus não sabia. E ele já chamou Jesus, vamos lá para casa, Jesus. E Jesus disse, Simão, vai ter uma mesinha lá posta, um bifinho, sabe, gostoso, uma batatinha frita, um arrozinho, feijãozinho, vai ter uma comidinha boa lá? Vai, Jesus, vai demais. No meio do caminho, Simão constrangido, assim, com o coração apertado, ele fala, Jesus, eu só quero te contar só uma coisa. O que foi, querido? Minha sogra está doente. Jesus já entendeu tudo, gente. Não era para almoçar, era para curar a sogra. Não era para almoçar, gente. Então, a tarde de Jesus começa desse jeito. Jesus chega na casa de Simão, o que Jesus vai fazer? Bater um prato de comida. Jesus foi lá curar a irmãzinha que estava doente, a sogra. Gente, Jesus ficou ali ministrando na vida daquela mulher, e dá-se a entender que a tarde de Jesus, ela foi tomada por aquela ministração de cura, foram processos. E aí, no versículo 30, a partir do versículo 30, que mostra essa cura, versículo 32, na verdade, a Bíblia diz assim, e quando estava se pondo o sol, olha só, quando estava se pondo o sol, ou seja, estavam entrando no período da noite, se pondo o sol. Até agora eu não vi falar que Jesus tomou café da manhã e nem almoçou, mas vamos lá. Estava se pondo o sol, e aí, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que eu não falei. Enquanto Jesus estava orando pela sogra de Simão, os outros discípulos, o que vocês acham que eles estavam fazendo? Assistindo, aprendendo? Não. Os caras estavam tão virados, sabe o que eles fizeram? Saíram na cidade, e onde eles achavam um doente, eles traziam. Onde eles achavam um endemoniado, eles traziam. Falaram, não, Jesus está aqui, não vão libertar Cafarnaum inteira, é hoje e agora. Cafarnaum, está acontecendo um avivamento em Cafarnaum, o mestre está aqui. E eles foram anunciando, gente, ia chegando o povo, e a Bíblia diz que o povo foi se acumulando na porta da casa de Simão. Na porta da casa de Simão. A Bíblia diz que todos os que se achavam enfermos, ou possessos de espírito malignos, foram levados à porta da casa de Simão. Não diz o número de pessoas, pode ser dezenas, talvez centenas,
Não sei, não diz o número de pessoas. Mas fato é que eles foram buscar essas pessoas. E quando Jesus acaba aquela ministração poderosa e cura aquela sogra, Jesus pensa assim: agora eu vou dar uma descansada, vou comer uma jantinha, e só amanhã. E aí de repente chega um: ô Jesus, você não sabe o que está acontecendo aqui, Jesus? O que foi, querido? O que está acontecendo? Jesus está até aquela assustada, assim, aquele frio na barriga. O que está acontecendo? Jesus, tem um povo lá fora, tem doente, nossa, Jesus, tem doente mais. Tem mais doente que no João 23 lá fora, Jesus. Nós vamos ter que orar para esse povo. Nós vamos ter que dar um jeito nesse povo. E Jesus, deixa eu te contar também. Sabe aquele irmãozinho lá da casa, lá da sinagoga? Ele foi liberto, não foi? Jesus deve ter mais uns 50 ali do mesmo jeito, torcendo a boca, gritando, se jogando no chão, tentando se matar. Nós precisamos de ti, Jesus. E Jesus, gente, olha só, a Bíblia diz que Jesus começa a curar aquelas pessoas. Jesus começa a curar, ele foi imediatamente, e ele foi aquelas pessoas, e ele começou a curar aquelas pessoas, a ministrar sobre elas, e a Bíblia diz que Jesus curou todos os doentes, e mandou embora todos os espíritos imundos que estavam sobre aquelas pessoas. Jesus mudou a história daquelas pessoas. Agora, qual o segredo de Jesus? Um homem que pela manhã sai para ensinar, passa por uma sessão de libertação, vai para casa pensando que ia almoçar, e de repente, uma ministração de cura, e quando pensou que ia jantar, mais cura e mais libertação. E a Bíblia diz que varou a noite. Qual era o segredo desse homem? Onde está o segredo para enfrentar dias tão desafiadores, dias que vão exigir tanto de nós? Onde está o segredo para enfrentar dias que vão nos espremer, que vão te colocar em situações, e que você vai olhar e falar: eu não sou capaz, eu não consigo viver assim. Onde está o segredo? Eu falei da manhã, eu falei da tarde, eu falei da noite, mas eu não falei da madrugada. E é exatamente na madrugada que está o segredo. Versículo 35 de Marcos 1 diz: e levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto para orar. Ali está o segredo. O segredo estava exatamente no momento em que ele se dedicava para conversar com Deus. O segredo está exatamente no tempo que ele separava para falar com Deus. E a Bíblia diz nos próximos versículos que os discípulos foram correndo para Jesus, para procurar Jesus. Onde está Jesus? E quando eles encontraram Jesus: o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui uma hora dessa, cara? São 4 horas da manhã, você nem dormiu, Jesus. Aí Jesus diz: sabe por que eu estou aqui? Porque eu sei para que eu vim para curar, eu vim para libertar, e hoje nós vamos ter mais um dia agitado, e eu preciso estar pronto, eu preciso estar sob uma atmosfera de poder e de unção, eu preciso estar cheio, eu preciso estar com autoridade para libertar essas pessoas. Jesus tinha uma consciência que dias de tanta correria, dias de tanta agitação, só eram possíveis de se iniciar e terminar com sucesso, se estivéssemos cheios da presença de Deus. E isso acontece no secreto, no lugar onde nós vamos conversar com Ele. Martim Lutero diz: tenho tanto a fazer, que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. John Wesley diz: Deus nada faz senão em resposta a uma oração. E alguns dizem que ele orava 2 horas por dia. Sabe por que a oração é tão importante?
Porque a oração, ela te coloca sobre territórios que você nunca acessou. A oração, ela nos tira de uma rota onde a gente é conduzido pelas emoções, onde a gente é conduzido pelas coisas racionais, e nos coloca numa rota de transformação constante, de respostas de Deus, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós esperamos. A oração, ela nos ajuda a pensar a maneira de Deus, e não de um homem comum. E é por isso que Jesus não abria mão de ter um tempo para falar com Deus, mesmo nos dias tão agitados. E uma vida constante de conversas com Deus, de oração, ela produz em nós algumas fortalezas. É muito comum hoje você ver pessoas muito agitadas, pessoas que estão sob uma constante aceleração, com diversos compromissos e preocupações. É muito comum você perceber essas pessoas muito empenhadas nas coisas, porém frias no que diz respeito à sua intimidade com Deus. É muito comum isso, quando não deveria ser. Quando não deveria ser. Em muitos o amor vai se esfriando e as pessoas nem percebem. Nem percebem. Isso não tem a ver com o que nós fazemos, nem com o volume daquilo que fazemos. Ah, essa pessoa é tão ativa na obra de Deus. Ela é tão serva, é tão excelente. Isso é muito bom. Mas se isso for feito sem amor, talvez não tenha valor. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Olha só o que é dito à igreja de Éfeso. Versículo 2 diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Nós estamos falando de uma igreja, que era uma igreja que trabalhava, que tinha excelência, empenhada, uma igreja expressiva. Nos nossos dias, possivelmente, seria uma igreja muito relevante, naquilo que vemos, mas o Pai, Ele vai um pouco mais profundo, e Ele percebe, está te faltando o primeiro amor. Sabe aquela alegria que você me servia? Sabe aquela alegria que você fazia uma participação na célula? Sabe aquela alegria que você oferecia um lanche? Sabe aquela alegria que você frequentava os cultos? Sabe aquela alegria que você tinha, aquela ousadia, quando você se levantava no ônibus para falar de Jesus? Sabe aquela alegria que você tinha quando você chegava no seu trabalho expressando a minha glória? Aquele amor, aquela paixão que você tinha em me buscar. Quando você se acordava mais cedo ou dormia mais tarde para me buscar, para conversar comigo. Quando você chorava aos meus pés para querer ouvir a minha voz. Você perdeu essa alegria, Éfeso. Você perdeu essa chama. Você perdeu essa paixão. E você precisa voltar, porque as obras são importantes, mas eu mais me importo com o seu coração, Éfeso. Jesus fala dessa forma para aquele povo. Eu me importo com o seu coração. Eu quero ver de novo as suas lágrimas, Éfeso. Eu quero sentir de novo o seu coração batendo mais forte pela minha presença, Éfeso. Eu quero que você se inspire de novo, Éfeso. Eu quero que você seja expressiva no meu amor, de uma intensidade que você não vai ver nada, nenhuma limitação. Nós não podemos perder a paixão pelo Espírito Santo. Nada pode ser mais importante que isso. Eu tenho tantos afazeres. Meu dia vai ser tão corrido. Mas eu não posso deixar o meu coração se esfriar. Eu não posso deixar por um instante de parar o meu dia
e ouvir o que Ele tem a dizer, porque é Ele, o centro de todas as coisas é Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e tudo que eu vou passar por esse dia, precisa estar debaixo das poderosas mãos dEle. Às vezes nós perguntamos às pessoas, como você está? E a pessoa começa a dizer um monte de problemas. E ela fala de situações que estão sufocando, que estão tirando a alegria dela, que estão tirando o desejo dela de continuar. E a gente se compadece, mas quando você pergunta a chave, aquela pergunta chave, como está o seu tempo com Deus? A resposta quase sempre é a mesma. A pessoa diz, olha, eu não consigo mais viver uma vida de oração. Eu não tenho mais força. Eu não consigo mais conversar com Deus. Alguns dizem, olha, eu até tento, mas parece que na hora que eu começo a falar com Deus, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está lá. E eu me ajoelho, eu começo a orar, e eu peço a presença de Deus, mas parece que Ele fugiu, sumiu. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não estou encontrando mais força. Eu não estou mais vendo Deus. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 6,6. Ela diz, tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Eu gosto dessa versão da Almeida Fiel e Corrigida, que ela diz, publicamente. Ela diz, o seu pai está em secreto, ele te vê em secreto, mas ele vai te recompensar diante dos homens, diante da sua família, diante das pessoas que você convive. Queridos, às vezes, nós não interpretamos bem esse texto. A Bíblia está dizendo que Jesus, que Deus está em secreto e nos vê em secreto. E isso quer dizer que muitas vezes, de fato, quando você buscar a presença, quando você parar o seu dia para conversar com o Pai, você talvez não o veja. Talvez você não vai ouvi-lo. Talvez você não vai sentir absolutamente nada. Mas eu quero te alertar para algo. Não é o que você vê, não é o que você ouve, não é o que você sente que define se Deus está lá ou não. O que define é a sua palavra. E Ele diz, eu te vejo em secreto, e eu estou em secreto, e eu te recompensarei. Ele disse, então Ele está lá. Por mais que pareça que Ele não esteja. Por mais que pareça que Ele não está naquele lugar. De repente você não está vendo Deus. Mas Ele está lá porque Ele disse que estaria. E muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e as coisas começam a dar tudo errado. E você está dizendo, eu estou orando e por que está dando errado? Eu estou falando com Deus e por que não está acontecendo? Eu estou pedindo e o que está acontecendo? Que nada sai, que nada rompe. As circunstâncias também não definem Deus. As circunstâncias também não definem se Ele está ou não no barco. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você está vendo circunstâncias nebulosas, mas a sua fé está naquilo que você espera. Está naquilo que o Pai falou que vai fazer. E se Ele disse, eu farei, se Ele te deu uma promessa, se Ele liberou algo profético na sua vida, na sua família, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. A agitação, ela vai sempre tentar te conduzir a uma atmosfera racional das coisas. Contudo, não condicione o seu potencial aquilo que você está vendo ou ao resultado imediato das coisas. Condicione o seu potencial à unção do Espírito Santo que está em você.
A palavra de Deus diz lá em Efésios 3, oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no seu íntimo, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Versículo 17 diz, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E diz, olha só, aquele que é capaz de fazer, quem eu não ele, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, que atua em mim, atua em você. É isso que define quem nós somos em Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. E nós somos cheios dessa esperança quando nós nos colocamos no lugar secreto. Eu gosto de um texto também, em Marcos 19, que a Bíblia diz, conta a história de um homem que aparece no meio da multidão, e ele para aquela multidão para falar com Jesus, e ele começa a abrir para Jesus a situação do seu filho. Ele estava com o filho dele, a Bíblia diz que aquele filho estava sendo terrivelmente atacado por demônios, possivelmente ali uma criança, um adolescente, terrivelmente atacados por demônios. Ora ele lançava ele nas águas tentando afogar, ora lançava no fogo tentando fazer o filho deles morrer queimado. Imagina uma situação dessa. Esse pai estava aflito, apavorado, possivelmente ele não sabia mais o que fazer, possivelmente ele não entendia mais como conduzir aquela situação. E ele fala para Jesus no versículo 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude, Jesus. E Jesus vira para aquele homem e diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus deu essa resposta para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu te dizer uma coisa, o mestre pode, ele pode, e você também pode, se você crê. Nós podemos, se nós acreditarmos que Ele é capaz de fazer através de nós. Nós podemos. Uma vida de oração, ela também te leva para o centro da vontade de Deus. Porque a agitação dos dias que vivemos, de forma sutil, ela vai nos tirando do centro dessa vontade. E a gente vai entrando num plano natural de vida. E parece que tudo quem dá conta somos nós. Parece que a gente está ditando a própria regra do jogo. Mas a verdade é que quando nós colocamos a nossa vida em oração, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós vivemos um cotidiano de conversas com Deus, Ele nos leva para o centro da sua vontade. E eu disse aqui a vocês, às vezes você não vai ouvir. Vamos pensar na melhor das hipóteses, que você para falar com Deus, e Deus fala com você. Deus fala audivelmente, Deus fala no seu coração, Deus fala ali nos seus olhos, te mostra alguma coisa. Mas pode acontecer que você não vai ouvir, porém Ele vai te dar uma percepção. Ele te faz perceber o mover dEle. Mas pode acontecer também que você não vai ter percepção alguma. E sabe o que acontece? Ele te conduz. Você não ouviu, você não percebeu, mas de repente você está no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque você colocou Ele no controle. Porque você levou a sua vida na presença dEle, você diz, Jesus, eu estou aqui. E quando você se coloca diante dEle dizendo, eu estou aqui, eu quero ser conduzido por Ti, ainda que você não ouça, ainda que você não perceba, Ele te conduz.
Ele te leva a esse lugar chamado centro da vontade de Deus. Ele te leva. A Bíblia diz: olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas de Deus são mistérios. Não vão estar diante dos nossos olhos e a gente não vai perceber, mas a gente vai viver, porque se nós estamos buscando a presença dEle, se nós falamos com Ele, se nós nos entregamos no altar dEle, Ele nos conduz, Ele nos conduz. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia! Glória a Deus! Uma vida de oração, partindo já para o final dessa mensagem, uma vida de oração também vai te levar a experiências pessoais com Deus. Experiências pessoais com Deus, únicas e decisivas. É no secreto que nós entendemos que ninguém mais pode caminhar por você. Agora é você, agora é a sua vez. É no secreto que nós entendemos que chegou o tempo de atravessar os rios. De repente você está olhando para a sua vida, está vendo um rio, um mar, e é preciso abrir o mar no lugar secreto. Ele vai te capacitar, porque é lá que vem a unção e o poder dele sobre você. É lá que vem a unção e o poder dele sobre nós. A palavra de Deus diz, João capítulo 7, versículo 37 e 38, no último dia e mais importante, no último e mais importante dia da festa, depois que já tinham passado várias coisas, Jesus deixou essa pérola para o último dia. Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Essa palavra está dizendo para você: olha, não é o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo. E às vezes não está diante dos seus olhos na circunstância, está dentro de você, de dentro para fora. O rio enche você e transborda e vai fluindo na sua vida. Vai fluindo nas circunstâncias e vai mudando e vai abrindo o céu. E as coisas começam a acontecer. E a gente não sabe nem explicar. A gente não sabe explicar. Como um momento no secreto pode mudar tudo. Como um momento no secreto pode trazer uma cura incrível na sua vida. Eu lembro alguns anos atrás, que eu me machuquei jogando futebol. Sofri um hematoma na região da bacia, e na época isso me incomodou demais, era uma dor muito forte, eu não conseguia correr, não conseguia mais, até mesmo no início para andar, eu estava com dificuldade, mas depois de 6 meses, eu ainda estava sofrendo. Me lembro uma vez que fui jogar futebol, depois de 6 meses, e com 2 minutos de futebol eu tive que parar, porque aquela dor voltou como se fosse no primeiro dia. E eu já estava, não lembro o período exato, mas há dias, ou talvez mais de um mês, tomando um antibiótico fortíssimo, que me foi receitado pelos médicos. Isso me entristeceu tanto. Eu ficava pensando: Jesus, será que eu nunca mais vou ser o mesmo? Será que eu nunca mais vou conseguir jogar uma partida de futebol? E eu ficava preocupado com aquilo que era algo que eu gostava. Será que eu nunca mais vou conseguir correr? E aquilo me incomodava tanto, me entristecia tanto, eu falei comigo mesmo: eu vou tomar todos os remédios de novo, pela fé. Olha que fé, hein? Tomar remédio, pela fé. Mas essa era a fé que eu tive naquele momento. Eu criei naquilo que os médicos falaram que não é errado, ok? Não é errado, mas eu exerci esse nível de fé ali. Mas o maior estava por vir. Eu lembro que um dia eu ajoelhado no meu tempo com Deus, numa conversa com Deus, eu abri meu coração e falei: Deus, eu não estou aguentando mais essa dor. Eu quero viver uma vida normal. Eu estou tomando esses medicamentos, Senhor, usa esses medicamentos, me ajuda, Pai. Eu estava orando. E eu lembro que eu estava chorando muito nesse dia. Chorando muito. Porque aquilo estava me afetando, estava me fazendo mal. E de repente eu escutei algo dentro de mim falando assim: você quer ser curado? Eu falei: eu quero ser curado, Jesus, hoje. Então pega todos os remédios e joga fora agora, que eu vou te curar. E eu fiquei meio assustado.
Mas eu obedeci. Peguei todos os remédios, todos. Fui lá no banheiro e dei descarga, mandei tudo embora. Estou curado e voltei para o tempo com Deus. E continuei orando e chorando e agradecendo ao Senhor. E aí, numa certa ocasião, alguns meses depois, alguém me chamou para jogar futebol de novo, e eu nem lembrava daquela dor, nem me lembrava. Eu não sabia, eu realmente parece que eu me esqueci daquilo. E aí eu fui jogar futebol, e eu joguei futebol. Passaram-se meia hora de futebol, 1 hora de futebol, de repente eu lembrei. Coloquei a mão. Eu não sentia mais nada, eu estava curado. Eu estava livre daquela dor que estava me incomodando. Sabe por quê, gente? Essas coisas acontecem no secreto. Essas coisas acontecem no secreto. Às vezes você está orando por um motivo, já há muito tempo, orando. Deixa eu te dizer uma coisa, continue falando com Deus, porque uma hora os céus vão se abrir e você vai romper. Eu quero finalizar com um último testemunho. Mais um testemunho. Separei 6 aqui para contar, mas não vai dar. Uma certa ocasião também em oração. Eu lá no meu tempo com Deus, falando com Deus, chorando na presença de Deus. Tinha uma pessoa que eu orava por ela há 10 anos já. Exatamente 10 anos. E eu nunca tinha tido coragem de convidar essa pessoa para a minha célula. Porque a circunstância me confrontava demais. Eu tinha até medo de convidar essa pessoa e ela ser dura comigo e me ofender e falar, cara, você está maluco, sabe me menosprezar. Mas eu queria tanto ver aquela pessoa na presença de Deus. Eu queria tanto ver aquela pessoa no altar. Eu queria tanto ver aquela pessoa salva. E eu estava ali orando e chorando pela vida dela, falando, Deus, o Senhor pode, e clamando a presença de Deus. E de repente, mais uma vez, eu pude sentir aquilo no meu coração. E a voz falou desse jeito, hoje eu vou salvá-lo. Gente, eu tremi. E falou de novo, hoje eu vou salvá-lo. Eu falei, vai mesmo, Jesus? Vou. Manda uma mensagem para ele aí agora e fala com ele que hoje é o dia da salvação dele. Eu, meu Deus, peguei o telefone e mandei na hora. 6 da manhã. O dedo até tremendo, a mão. Eu acelerado. Mandei e falei, cara, Deus falou comigo aqui agora que Ele vai te salvar hoje e a minha célula é às 8 horas. Vai para lá. Sabe qual foi a resposta dele? Simples. Estarei lá. E sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele dia ele se ajoelhou no chão da minha casa e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Aleluia! 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 E hoje ele lidera uma célula nessa casa junto com a esposa dele, para a honra e glória de Jesus. Então Deus faz essas coisas quando nós nos colocamos no lugar secreto, quando nós conversamos com Ele, e fique de pé no seu lugar logo, porque a gente precisa orar, a gente precisa falar com Ele, a gente precisa falar rápido com Ele, porque tem coisas que você precisa falar com Ele nessa manhã. Eu sinto que Deus, às vezes, gente, sabe, a palavra certa não é ansioso, eu não sei qual é a palavra, mas parece que Ele tem, achei uma palavra, pressa para transformar a nossa vida, para transformar os nossos dias, para transformar a nossa família, mas Ele quer ouvir, como diz John Wesley, nada Ele faz sem uma resposta a uma oração, Ele está esperando o seu clamor, Ele está esperando a sua oração, Ele está esperando a sua entrega, Ele está esperando o seu derramar diante dEle. E você não pode deixar a circunstância te parar. Se alguém está dizendo para você, você não é capaz. Se alguém está dizendo para você, você está frio. Repreenda essa voz hoje e diga, eu sou de Jesus. Eu queimo por Ele. Eu o amo, eu o adoro. Eu sou dEle. Eu sou dEle. Vamos orar? Vamos orar e adorá-lo. Eu quero te deixar bem livre nesse momento. O Espírito Santo está aqui. Aonde o Espírito está, a liberdade. Aleluia. Eu já sinto uma grande presença do Espírito Santo se movendo nessa manhã sobre a sua vida. Se movendo em seu coração. Deixa Ele levar você.
Deixa Ele fluir no seu coração, amém? Deixa Ele fluir no seu coração. Não se prenda, tire os seus olhos de mim, olhe para Ele. Olhe para Ele nesse momento. Olhe para Ele nesse momento. Olhe para Ele. Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim.